palavra sobre liberdade, sobre ser livre. Vocês perceberam isso? O primeiro, o segundo e o terceiro louvor falava sobre liberdade. Nós somos livres no Senhor, amém? Por isso, irmãos, a gente pode glorificar o Senhor. Quantas pessoas não têm a oportunidade, irmãos? Quantos países aí pelo mundo afora não têm a oportunidade de adorar ao Senhor, de levantar as mãos, de dizer que o Senhor é o único Salvador e Senhor das nossas vidas. E nós temos o privilégio, eu sempre falo aqui dia de domingo, é um privilégio que nós temos servir ao Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, o profeta messiânico, amém? Livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos acharam, amém? Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? O livro de Crônicas, 2 Crônicas, a partir do capítulo 26, vai falar sobre quem era o rei Uzias. O rei Uzias era filho de Amazias. Ele começou o seu reinado com 17 anos e reinou em Jerusalém por 52 anos. Ele foi muito bem sucedido nas suas guerras. Ele foi instruído pelo profeta Zacarias. E ele teve uma vida com Deus. Ele foi vencendo guerras, ele foi vencendo batalhas, ele foi se tornando poderoso. Porém, essa foi a ruína de Uzias. Ele se tornou tão poderoso que ele acabou desobedecendo ao Senhor. Ele foi ao templo e quis acender incensos ao templo. Ele desobedeceu ao Senhor, porque naquela época somente o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha essa função. O rei não tinha autorização para fazer isso. E por causa disso, acabou que Uzias, ele foi cometido de uma lepra. Então, o que a gente aprende aqui primeiramente, irmãos? Que a gente, em primeiro lugar, a gente tem que ter cuidado para não fazer aquilo que o Senhor não nos ordenou. Muito cuidado com isso, porque ele ficou leproso. A ruína dele foi essa: fazer algo que o Senhor não incumbiu ele de fazer. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E eu queria deixar para os irmãos a respeito de Isaías nessa noite, porque enquanto Uzias estava vivo, Isaías não via a glória do Senhor. Ele só começou a ver a glória do Senhor quando Uzias morreu. A palavra de Deus, como nós lemos aqui no capítulo 6, versículo 1, diz: no ano em que morreu o rei Uzias. O rei teve que morrer para que Isaías visse a glória de Deus. E o que representa Uzias aqui na nossa vida? E Uzias daqui representa tudo aquilo que nos impede de ver a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Então a pergunta para nós essa noite: o que tem nos impedido de ver a glória de Deus? Sabe, irmãos, o Senhor esses dias tem falado tanto ao meu coração a respeito de servi-lo. Tem falado tanto ao meu coração a respeito do que nós temos feito para o Senhor.
A Bíblia fala: quais os benefícios tenho eu? O que eu tenho dado ao Senhor em troca dos benefícios que o Senhor tem me feito? E eu fico pensando nisso, porque a volta do Senhor está iminente. E às vezes, irmãos, a gente está pedindo tanto bem material, a gente pede tanta coisa para a gente, mas será que a gente está disposto? Será que a gente entende que o Senhor nos escolheu? Que o Senhor tem um chamado para mim, o Senhor tem um chamado para você, para cada um de nós que está aqui essa noite. Você não veio aqui em vão. Você não veio aqui porque alguém te convidou. Você não veio aqui, eu vou lá porque hoje é um domingo e eu não estou fazendo nada. Foi o Espírito Santo que incomodou você. Sabe por quê? Porque você é precioso para o Pai. Porque o Senhor se importa com a sua vida, se importa com você. Sabe o que nós temos dado em troca do Senhor? O Senhor tem me levado muito a pensar em nós não ficarmos vivendo de migalhas, irmãos. O nosso Deus é um Deus que não dá migalhas para ninguém. O Senhor quer que nós vivamos o extraordinário dele nas nossas vidas. E o extraordinário dele, irmãos, não tem nada mais extraordinário nesse mundo que é a presença do Senhor, que não seja a presença do Senhor sobre a nossa vida. Quando você tem a presença do Senhor, a doença é algo pequeno, as finanças é algo pequeno, o trabalho que você não quer ficar é algo pequeno. Irmãos, quando a gente tem a presença do Senhor na nossa vida, vai tudo bem, é tudo maravilhoso. A gente tem que parar, irmãos, de viver de migalha, de ficar orando dia e noite para o Senhor me dar casa, para o Senhor me dar carro, para o Senhor me dar... Isso tudo é passageiro. A Bíblia fala que tudo vai ser consumido, a traça e a ferrugem, tudo consome, irmãos. A gente tem que dar valor para a nossa alma, aquilo que o Senhor tem posto no nosso coração para viver, coisas extraordinárias. Eu vi aqui o irmão, o presbítero Levi, na quinta-feira, dando o testemunho dele, do carro, né? Sobre as coisas que ele faz. E eu fui embora e falei com o Fábio, eu falei, gente, como que é maravilhoso você vê pessoas tendo experiências com Deus. A pessoa chega aqui e fala assim, poxa, igual que ele falou na quinta-feira, né? Eu orei e aí eu pedi a Deus, meu carro deu defeito. Eu falei, Senhor, manda alguém. E Deus incomodou a mulher e a mulher foi lá atrás dele. Eu falo, gente, Deus ainda fala, Deus ainda faz, Deus ainda cumpre. Somos nós que não estamos buscando como deveria. A palavra de Deus diz que buscai e vai me achar, batei e abrir-se-vos-á. Mas nós não queremos bater, nós não queremos achar, procurar o Senhor. Nós queremos ficar no nosso domingo, no nosso mundinho, desculpa, irmãos, de falar, no domingo sentado na cadeira, vindo louvar, procurar o Senhor e não buscar Ele durante a semana. Aí depois a gente fala assim, poxa, mas Deus falou com o irmão, né? Nossa, Deus... Aí vem um irmão aqui em cima dar um testemunho e a gente fala assim, nossa, mas Deus me esqueceu, porque não faz comigo o que fez com o irmão também, sou filha dele. Mas será que eu estou buscando como ele busca? Será que eu estou renunciando, irmãos, como ele renuncia? O Senhor quer da gente renúncia, irmão. A palavra de Deus é renúncia. A palavra de Deus diz que o que é muito dado, muito é cobrado, muito é pedido. E nós temos um chamado. Nós temos que acordar como povo de Deus. Nós temos um chamado nessa terra. Nós não somos qualquer pessoa, irmão. Você já botou isso na sua cabeça que você já falou para você? Eu não sou qualquer pessoa. Eu sou especial, eu tenho a unção de Deus, eu tenho a marca, o selo de Cristo sobre a minha vida. Sabe, às vezes eu vejo as pessoas aqui e eu penso assim, gente, as pessoas dão testemunhos e eu falo, meu Deus, eu quero ser igual fulano. A pastora Edna ontem aqui na consagração, que testemunho daquela mulher. Olha, se vocês quiserem ver o que o pastor botou nas redes sociais, o filho dela não tinha cura. Depois não vou falar, não vou dar o spoiler não, que se eles quiserem eles vão na rede social procurar. Gente, que testemunho daquela mulher, o que aquela mulher viveu, um sobrenatural de Deus, que eu fiquei aqui ontem arrepiada. E eu falei, Senhor, eu não quero casa, eu não quero casa. É necessário sim, irmãos. Ó, eu moro nesse país, eu não tenho documento, eu não tenho casa própria. É lógico que eu vou pedir a Deus para sair de um aluguel. É lógico que eu vou pedir. Mas a minha oração tem sido, Senhor, transborda na minha vida. Senhor, vem sobre a minha vida. Eu quero ser igual essa gente aí, que a pessoa me vê na rua, me agarra e fala assim, ora por mim, mulher de Deus. Vem cá, ungida do Senhor. Porque é assim que nós temos que ser, irmãos. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. A gente tem que mudar os velhos hábitos. A gente tem que trocar a nossa roupagem. Irmãos, hoje é noite de Santa Ceia.
Você já colocou diante de Deus? Você já pediu perdão pelos seus pecados? A gente tem que pedir todos os dias, irmãos, misericórdia, perdão a Deus por todos os nossos pecados, por tudo que nós cometemos de errado, seja no pensar, no falar, no agir. Sabe, o Senhor tem mais. Eu sinto assim, quando eu fui fazer essa palavra hoje, eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo colocou na minha cabeça, fala para o meu povo, eu tenho mais para eles, mas eles têm que me buscar mais. Nós temos que buscar, irmãos. Sabe, a palavra do Senhor diz que Jesus ia para o Pai. E o que Ele prometeu para a gente? Que obras maiores que Ele nós faríamos. Por que a gente não vê gente ser curada? Por que a gente não vê paralítico andar? Cego enxergar? Surdo ouvir? Por que a gente não vê mais isso, irmãos? Porque a gente não busca como deveria. A palavra de Deus está ali para a gente aberta. E o Senhor está falando, está sedento, falando: vem, benditos do meu Pai, vem, me busca, e todo poder será dado. Vocês vão ter autoridade no meu nome. Irmãos, que nós aprendamos a não ser só coadjuvantes da nossa vida, mas que nós possamos ser protagonistas da nossa história. É essa palavra que eu quero deixar nessa noite. Aprenda a ser, irmãos. A gente tem que parar de viver de milagre dos outros. A gente tem que parar da pessoa vir aqui, dar um testemunho, a gente fala assim: poxa, mas eu quero ser. Você pode ser. Para de ficar atrás de milagre dos outros. Para de ser coadjuvante de milagre dos outros. Seja você protagonista da sua história, irmão. Vamos levantar essa noite. Eu queria fazer uma oração. Amém. Feche os seus olhos. Fala com Deus nessa noite, sabe? É você e Deus essa noite. Sabe? Hoje é noite de Santa Ceia. Vamos colocar, sabe, sobre o Senhor. Vamos lavar. Vamos nessa noite trocar a nossa roupagem. Vamos nessa noite trocar o nosso fardo pelo dele que é leve, que é suave. Sabe? Fala com o Senhor essa noite. É você e Deus. Não é você e seu vizinho. Não é você. Cada um aqui vai responder por si. A salvação é individual. Você tem seu marido, seu filho, você não vai responder. A sua esposa, você não vai responder por nenhum deles. Você vai responder por você quando você chegar lá no céu. Então é você e Deus. Ah, mas fulano está assim, problema é de fulano. Ah, mas ciclano vê assim, problema é de ciclano. É você e Deus. Amém?